Bom dia, meus amados e preciosos ouvintes, irmãos em Cristo. Que Deus continue abençoando as nossas vidas, nossos corações, na graça, no amor do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos incumbidos nessa programação, falarmos um pouquinho mais do que nós vínhamos falando anteriormente sobre a redenção e o Redentor. Mas nós podemos acrescer em nosso pensamento o redimido. Aí nós teríamos três tópicos: a redenção, que é um poder, o Redentor é que tem este poder, e o redimido, que é o penitente, que precisa ser redimido. Então nós temos três tópicos: a redenção, o Redentor e o redimido. O Redentor é aquele que paga a sua dívida. A redenção é o ato que ele impõe para tornar seu proprietário. E o redimido é você que está na escravidão. E o Mombrana nos dá uma luz perfeita neste assunto que nós gostaríamos de dividir com você. E ele começa assim: ele respondeu: bem, patrão, isto é bom. Ele diz: não há tal coisa como religião genuína. Ele falando para o patrão falando para o seu empregado, Moisés. Moisés respondeu: patrão, você cometeu um erro. Você cometeu um erro num ponto. Aí você pode chegar e dizer: ah, não existe religião boa. Não existe igreja certa. Você está cometendo um erro. Porque o problema não é a religião. O problema não é a igreja. O problema está entre Deus e você. Disse: você deveria ter dito, não há tal coisa como religião. Uma forma diferente de colocação, de colocar as coisas. Genuína até onde eu sei. Não existe uma igreja genuína, não existe uma religião genuína no meu conhecimento. Mas eu não posso basear o meu conhecimento para confirmar que não existe. Você pode dizer: eu nunca conheci uma pessoa honesta. Você, na sua avaliação, nunca conheceu uma pessoa honesta. Mas você não pode generalizar e dizer não existe pessoas honestas.
Mas ele conhecia algo diferente. O empregado podia corrigir o seu patrão, porque ele conheceu algo diferente daquilo que o seu patrão imaginava. Bom dia, irmã Vera, Deus abençoe. Isso é certo. Sentiu não quer dizer que você tem que sentir para receber. Não quer dizer que você tem que sentir para receber. Você tem que arrepiar, você tem que falar língua. Não. Mas depois que você obtém, você sente isso, então. Amém. Aí depois que você recebe, você não tem que mudar nada para ter um encontro com Deus, para que Deus venha e habite em você. Agora, depois que Ele habitar em você, Ele próprio é que faz a mudança em você, em mim, em nós. É Ele. Tudo depende dele. Sem Ele, não somos nada. Um pequeno companheiro, certa vez, construiu um celeiro. Um fazendeiro. Oh, que coisa! Um bonito celeiro. Mas era o fazendeiro mais preguiçoso do país. Então ele tinha muito dinheiro, quem sabe tinha recebido uma boa herança. Então ele construiu o celeiro mais bonito, mais belo, mais atraente do país. Só que ele era preguiçoso. Ele era preguiçoso. Não era só o fato dele construir o melhor e mais belo, mais bonito celeiro. O problema é que ele era preguiçoso. Ele tinha tratores e coisas. E ele deixou crescer ervas daninhas em sua fazenda. E havia outros fazendeiros perto dele que não tinha um grande celeiro, mas era um fazendeiro diligente. Então ele colheu muitas alfafas e encheu uma grande área naquele ano. Um bezerrinho nasceu em cada um dos celeiros. Nasceu um bezerrinho no celeiro do rico, preguiçoso, e nasceu um bezerrinho no celeiro do pobre, trabalhador. O celeiro novo. E a grande igreja onde eles tinham, o celeiro novo é a grande igreja onde eles tinham. Desculpa-me, eu não devia ter dito isso, mas já falou. Bem, mas de qualquer forma, eu gosto de pequenas missões. Eu gosto de pequenas missões e coisas. Agora, quem efetua uma missão, não é o pastor, é o evangelista. Ele é responsável
pelas missões. Agora, depois que ele faz as suas missões, ele encontra um rebanho. Um rebanho pode ser de 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas. Ele volta até o pastor e diz: pastor, tal lugar se assim, tem uma família de eleitos para o senhor cuidar. Ponto. Ele terminou a sua missão missionária. É por isso que Paulo, aos Efésios 4:11, ele distingue cada posição. São 11 jogadores num time, numa equipe. Mas aqueles 11 jogadores não é um time individual. Eles são o corpo que forma aquele time, aquela equipe. Mas cada um jogando na sua posição. Nós estamos em uma grande disputa, por isso Paulo diz: acabei a carreira, acabou a fé, e a mim está guardada uma coroa. É uma carreira onde você pode realmente ir e apertar as mãos. Você sabe, e se sentir bem quanto a igreja é grande. Você pode ir numa igrejinha de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas e sentir-se tão bem o quanto você está numa igreja de 300, 400, 500, 600 pessoas. Tudo bem se eles tiverem Deus ali. O essencial, tanto para a igreja grande como para a igreja pequena, é ter Deus no assunto. Tira Deus do assunto, acabou. Deus manda Moisés construir uma arca. Não foi Moisés que construiu a arca, mas ele encontrou alguém, um artesão profissional, capaz, o melhor do país, e mandou ele construir a arca. Não foi Moisés, mas Moisés deu a ordem. E naquela arca estava guardado as tábuas da lei, a vara de Arão, que é aquela que verdeceu, e o maná secreto, vindo diretamente de Deus. 3 coisas havia naquela arca: o maná, a vara, a tábua da lei. E Deus habitava naquela arca. Só que com o passar do tempo, Israel sai em uma guerra, em uma batalha contra os filisteus. Nós estamos falando do livro de 1 Samuel, 2 Samuel. Israel, vendo que não era páreo para enfrentar os filisteus, alguém teve a ideia de colocar aquela arca
dentro do carro de combate. Eles imaginaram, se nós colocarmos a arca dentro do carro de combate, os filisteus não poderão nos derrotar. Dentro da arca estava a tábua da lei, dentro da arca estava a vara, e dentro da arca estava o maná, e dentro da arca estava Deus. Mas eles usaram a arca de forma incorreta. Eles usaram a arca como amuleto. E foi aí aonde Deus cruzou os braços e deixou eles lutarem sozinhos. Aí eles são derrotados pelos filisteus. E na medida que os filisteus os derrotaram, eles penhoraram a arca. Eles levaram aquela arca para a cidade deles. Coisas desnecessárias e que Deus não concordava. Porque a arca era de Israel. A arca tinha que ficar no templo em Israel. Não com os filisteus. A mensagem, a Bíblia, tem que estar na mão dos cristãos, que representam Israel de Deus, não na mão dos filisteus. E a mensagem representa a arca. Dentro desta arca que é a mensagem, está a tábua da lei, está a vara de correção, e está o maná que é o alimento. Agora, ela não pode estar na mão de filisteus. Ela tem que estar nas mãos de Israel. Então os filisteus levaram a arca para o templo de Dagon, o deus dos filisteus. Israel foi derrotado. Só que Deus não podia ficar no templo de Dagon. Aonde nós estamos colocando Deus hoje? Porventura não estamos colocando Deus nos templos dagões? Diante das grandes estátuas de Dagon? De repente eles entram no templo, a estátua de Dagon estava caída diante da arca. Os sacerdotes do templo de Dagon, filisteus, levantaram a arca e colocaram ela de volta no altar. No outro dia, eles voltam. Lá está a estátua caída, dessa feita, ela estava com o braço quebrado. Estava com o rosto no piso e o braço quebrado. Diante da arca de Deus.
diante da arca de Israel, mostrando, provando para ele que o Deus de Israel que estava dentro daquela arca, além de ter rejeitado ser levada para o templo filisteu, Dagon, ele não aceitava aquela estátua de Dagon diante dele. Irmãos, isso é profundo, isso é temeroso. Será que nós não estamos colocando esta mensagem que representa a arca de Deus diante de estátua de Deus Dagon, não? Primeiro nós temos que apresentar o Dagon, depois apresentar a arca. Primeiro nós estamos apresentando os deuses Dagon. E atrás desses deuses Dagon, estamos apresentando a arca. Olha o tipo de adoração que nós estamos tendo. A quem nós estamos adorando? O Deus da arca ou o Deus Dagon, o Deus dos filisteus? O que nós estamos carregando? O que nós estamos carregando dentro dos nossos carros? A mensagem, a Bíblia, usando a mensagem, usando a Bíblia como amuleto para nos esconder atrás da mensagem, atrás da Bíblia, levando-a para o templo de Dagon, levando ela perante estátua do Deus Dagon. Mas além da estátua de Dagon cair, quebrar, porque Deus não aceita adoradores adorando outra coisa a não ser o próprio Deus. O que nós estamos carregando? Nós estamos substituindo a mensagem, que é a nossa arca, por altares de homem, a ponto de nós chegarmos a adorar homens em vez de adorar a Deus. Adoradores de bezerro. E além do Deus Dagon cair, quebrar, a praga começou a tomar conta das cidades dos filisteus. Pragas, tumores, basta você ler lá no livro de Samuel. O que é tumores malignos hoje? O que é? Câncer,
câncer de próstata, câncer na coluna, câncer no fígado, câncer no esôfago, tumores. Aí quando os filisteus perceberam que havia um mistério naquela arca, que estava reprovando a permanência, a estadia dela ali, a população filisteia deles começaram a morrer de tumor, de praga, de lepra. E o deus Dagon, quebrado lá no templo, não podia fazer nada por eles. Eles falaram: nós vamos ter que tirar esta arca daqui. Eles não podiam destruir ela. Ele sentia temor de destruir ela. Mas nós vamos devolver ela para Israel. E eles tinham tanto medo do que estava dentro da arca. Eles tinham tanto medo de conduzir o carro que aquela arca estava dentro, que eles pegaram um carro de boi, colocaram a arca dentro do carro de boi e soltaram os bois e deixaram eles viajarem sem piloto dirigindo eles. Só o carro, os bois e a arca. Porque eles tinham medo, eles tinham temor. E aqueles bois saíram estrada fora e não pararam. Até chegar em Israel. Não se perderam pelo caminho. Ninguém roubou a arca. Aqueles bois levaram a arca diretamente para Israel. E nós sabemos muito bem o que significa, o que representa boi. Representa poder. É uma besta, representa poder. O poder de Deus não precisou de mão humana para levar a arca de regresso de volta para Israel. O poder de Deus não precisa de auxílio de mão humana para fazer esta arca, que é a mensagem para chegar no coração do eleito. O próprio poder de Deus, o próprio Espírito Santo fará com que ela chegue ao seu coração. Não olhe para o homem quando ele começa a bater no peito. Eu fiz, eu estou fazendo, eu faço, eu vou fazer. Ele não fez nada, ele não vai fazer nada, ele não pode fazer nada, ele não tem poder nenhum. Oh, se não fosse por mim, a mensagem não tinha chegado aos corações. Mentira! Você foi apenas uma besta
usada por Deus. Você foi apenas aqueles bois usados por Deus para puxar a carroça, o carro e fazer com que esta arca chegasse até Israel. Só isso, mais nada. E você está teve o grande privilégio de ser uma besta para carregar a arca até Israel. Você, nós não temos mérito nenhum nisto. O mérito é de Deus. Aí quando os filisteus despacharam aqueles bois, aquele carro de boi com aquela arca de volta para Israel, aí os filisteus tiveram paz. Cessou-se as pragas, cessou-se os tumores. As mulheres pararam de morrer de câncer. Câncer de seio, câncer de intestino. Os homens pararam de morrer de câncer de próstata. Porque agora a arca estava no seu devido lugar. Coloca a mensagem, coloca a Bíblia no lugar errado, na mão errada, de homens errados. E todos morrerão. Quem pode garantir que esta pandemia que nós tivemos, mundial, pelo mundo afora, não era porque a mensagem, a arca estava aos poderes, aos cuidados dos filisteus? Mas, porém, ainda tem mais batalha. Que quando aqueles bois chegaram arrastando aquele carro, transportando a arca sem mão humana dirigir. Você não precisa de mão humana. Você não precisa do ser humano para Deus fazer a bênção chegar até você. Ela virá de qualquer jeito. Queira o homem ou não, ela virá até você de qualquer jeito. Aí quando Davi viu o carro parar, o general foi investigar o que tinha dentro do carro, para ver se não era uma bomba, se não era um míssil. O homem desesperado começou a gritar: a arca, a arca, a arca, a arca. Aí correram todos. Aí quando Davi avistou a arca dentro do carro, Davi disse: vamos tirar ela do carro e vamos levar para o altar. Mas Davi não era o levita indicado para tocar na arca. Davi era um governo, Davi era um rei, Davi era um político, assassino, as mãos sujas de sangue. E ele ordenou que os seus homens transportassem a arca, tirassem a arca do carro e transportassem até o templo. Ordem do rei. Mas quando eles tentaram fazer, a arca tomba para cair.
e o cuidado de proteger a arca para ela não cair, fez com que o pobre do Uzá, que não tinha nada a ver com a coisa, morreu. Homens estão morrendo, porque são os verdadeiros Uzá. Não são levitas, não são sacerdotes. Davi era rei, mas não era sacerdote. Não tinha responsabilidade, obrigação nenhuma para com a arca e para com o templo. Os filisteus tiveram mais temor da arca do que Davi, do que o próprio Israel. Porque ele falou: o quê? Nós não vamos mexer com isso não. Se nós ficarmos com isso aqui na nossa cidade, nós vamos morrer tudo. Agora, um grande exército que havia destruído o poderoso exército de Israel estava temeroso diante de uma arca. Mas é porque ele sabia que havia algo sobrenatural dentro daquela arca. Então, quando Davi viu Uzá, seu soldado, Uzá morrer, aí o temor caiu. Aí Natan chega e diz para Davi: vocês não podem conduzir a arca. Vocês não são sacerdotes, vocês não são levitas. O que nós temos de usar atrás da mensagem, tentando conduzir a mensagem, atrás da Bíblia, tentando conduzir a Bíblia, sem ser levitas, sem ser sacerdote. Coisa que provocou temor nos filisteus, a ponto deles não querer nem sentar no carro para dirigir os bois até a arca chegar a Israel. Deixou os bois carregar sozinho. E o melhor que nós fazemos é sairmos da frente e deixar o poder de Deus dirigir a arca. É tirar os filisteus da frente, é tirar o Uzá da frente, é tirar Davi da frente. E o Natan, o profeta Natan diz: esta arca só pode ser conduzida, levada para o templo, por levitas, sacerdotes levitas. Não interessava a boa vontade de usar, ajudar. Não interessava a boa intenção de usar. Homem obediente, temeroso, obedecia a Davi em tudo, sujeita a Davi em tudo, mesmo que Davi estivesse errado. E às vezes nós ouvimos estas expressões sendo ensinada para o povo. Ah, não, mesmo que o seu pastor esteja errado, você tem que ficar do lado dele. Não! Deus não aceita obediência a homens errados como desculpa. Se ele está errado, está errado. Se ele está errado, deixa ele. Davi estava errado, mas Josias se posicionou ao lado dele, se mesmo errado. Não, ele é o meu rei. Morreu.
Deus não aceita maquiagem. Homens já morreram e vão continuar morrendo. Pragas assolando a terra, tumores malignos assolando a igreja. Por quê? Porque a arca está nos templos do Dagon. Ela não está nas mãos dos levitas. Ela não está no templo de Deus. Oh, mas é bonito, é lindo, não interessa. Não interessa a beleza, não interessa a grandeza. Se está fora da vontade de Deus, fazendo uma obra para Deus sem ser a vontade de Deus. Oh, eu vou lá, eu vou ajudar a segurar a arca para ela não cair. Vai que você morre. Ah, eu vou lá socorrer aquele povo, eu vou lá socorrer aquela igreja. Vai que você vai morrer. Deus não precisa de auxílio do homem. Saia da frente da arca. Se aqueles bois, sem nenhum ser humano montado no carrinho, na rédea, dirigindo eles, conseguiu levar a arca de volta para Israel, e aqueles bois representavam besta, e besta representa poder, Deus não teria bestas hoje, poderes hoje, para fazer com que a arca chegue no seu devido lugar, no seu coração, sem auxílio, sem direção de homem. Dentro daquela arca tinha as tábuas da lei, tinha a vara de Arão e tinha um maná que vinha diretamente do céu. E Deus estava ali dentro daquela arca. Esta mensagem tem tudo que nós precisamos. Ela tem a vara de Arão, ela tem as tábuas da lei, ela tem o maná. E ela tem Deus nela. Esta mensagem é Deus. Essa mensagem não é a mensagem de William Branham. Essa mensagem é Deus. Por isso ela não precisa de mão humana para ser dirigida. E não foi só usar, não usar, tocou e morreu. E qualquer um deles que tocasse iria morrer também, até mesmo Davi. Mas quando eles viram Uzá morrer queimado, aí todo mundo recuou e ninguém quis tocar. Até que entra em cena o profeta. Os olhos de Deus. Vocês estão fazendo a coisa errada. Não é assim. Não é assim que carrega a arca. Não é assim que conduz a arca. Orientou eles. E sobre a orientação de Samuel, eles conseguiram fazer com que a arca chegasse no seu devido lugar onde ela estava. Mas a coisa mais fantástica, mais gloriosa dessa história foi que os filisteus tiveram tanto temor que ninguém quis se habilitar a montar no carro e dirigir os bois com a arca dentro até chegar a Israel. Ninguém. Deixaram os bois seguir sozinhos.
Será que não está na hora de nós sairmos da frente? Será que não está na hora de nós soltarmos a rédea e deixar o poder de Deus, Ele próprio, dirigir a arca de volta ao seu lugar? Usada é uma de socorrista, morreu. Eu vou lá socorrer aquele pastor, você vai morrer. Eu vou lá socorrer aquela igreja, você vai morrer. A arca não precisa de proteção humana. A arca não precisa de mãos humanas. A arca não precisa de grito humano. Ela só precisa do poder de Deus para conduzi-la. Os filisteus eram o que era, mas foram inteligentes. Não vamos nos comprometer com isso. Não vamos nos meter nisso. Não vamos colocar a nossa mão nisso. Deixa que a besta conduza. Olha as quatro bestas de Deus. Mateus, Marcos, Lucas e João. Foram que conduziram a arca até chegar à águia. Nós temos que ter um devido lugar aonde nós congregarmos, adorarmos, ofertarmos, dizimarmos e dizer minha igreja. É um orgulho dizer minha igreja. Todo ser humano tem. Mas isso não nos dá direito de tocar na arca. E quem estava lá em cima do púlpito dos filisteus? O rei Dagom, o deus Dagom. E a arca estava em segundo plano, de frente do deus Dagom. Quem está no altar? Os Dagões. E aonde está a arca? Está lá no pátio, coberta com lençol. Você mora em casa de cedro, enfeitada de prata e de ouro, enquanto que a arca está lá no pátio, coberta com a lona, com encerado. É isso? É isso? A arca não deveria estar no seu lugar, no púlpito, que é onde Deus está, mas ficou para o segundo plano. Mas se pegarmos você sabe,
Hoje, este é o problema disso. Nós estamos colocando todas as respostas em uma grande igreja, em um grande homem, em um grande ministério, ao invés de Cristo. Esse é o problema. Esse é o problema. Não tem como as coisas saírem erradas. Não tem como as coisas dar errado. Se em vez do Deus Dagon nós colocarmos a arca da aliança, Cristo está dentro dessa arca. Não tinha como Noé e sua família morrer afogados com as águas do dilúvio. Não tinha. Porque Deus estava com eles dentro da arca. Parágrafo 30. E sabe, esse grande e belo celeiro, um bezerrinho nasceu ali, no celeiro do rico, no celeiro do fazendeiro mais rico. Mas o pobre bezerrinho não tinha nada para comer, a não ser ervas daninhas. Porque o fazendeiro era preguiçoso, não plantou alface, não plantou grama, não plantou grão. O celeiro era bonito, a fazenda era bonita, o bezerrinho era bonito, nasceu de uma mãe bonita, mas não tinha alimento. Só tinha erva daninha. O que nós estamos dando para os nossos rebanhos hoje? O quê? Não, os que foi eleito, eles virão de qualquer jeito. Preguiçoso, sarnento. Deus sempre usou o homem para ajudar o homem. Deus sempre usou o homem para salvar o homem. Mas nós arrumamos como desculpa. O eleito vem de qualquer jeito. Deus traz ele de qualquer jeito. Mentiroso. O irmão Breno disse: se eu tivesse $1 milhão, eu podia dar uma casa para cada um. Mas quando eu morresse, isso não significaria nada para mim. Mas se eu ganhar uma alma para Deus, quando eu chegar lá, a minha estrela vai brilhar na coroa através daquela alma que eu ganhei. Tudo que eles podiam lhe dar como alimento era ervas daninhas, discurso bonito, mensagem bonita, trovão. Mas não resolve o problema, a necessidade do povo, a fraqueza do povo, a demência do povo. Não elimina os tumores dos filisteus. A única forma dos filisteus livrar dos tumores, das pragas, era devolvendo aquilo que não pertencia a eles para os seus donos original. Aí eles puderam ter paz, estão lá até hoje em paz. Mas lá no outro celeiro, que não era tão bom, tinha rachaduras,
meio velho, velho sem dente, bengalo, careca, arrastando a perna, mancando da perna, ombro caído, mal consegue falar. Mombrana disse: eu estava sentado lá e eu vi aquele velho de couro subir ao púlpito. Foi um sacrifício, uma dificuldade muito grande até ele chegar lá em cima do púlpito. Mombrana disse: eu fiquei com pena, eu fiquei com dó dele. Mombrana disse: mas na medida que o tempo passou, eu fiquei com pena de mim. Quando ele viu aquele velho sendo usado por Deus lá em cima daquele púlpito. E ele chegou e disse assim: eu vou descer daqui porque vocês não têm suficiente lugar para mim aqui em cima desse púlpito. Há poucos dias eu fui convidado para pregar numa igreja. Quando o pastor me anunciou, um irmão, uns 30 anos mais ou menos, uma bênção, irmão, é uma bênção. Eu amo demais ele. E fiquei conhecendo ele ali. Ele disse que ficou com dó de mim e falou: meu Deus do céu, não vai sair nada dali não. Olha o velho que eles colocou lá. Quando terminou o culto, que terminou a mensagem, ele estava lá na portaria esperando eu sair para me abraçar e confessar o que ele tinha dito ao meu respeito. Porque ele viu que não foi eu, Deus o tomou para convencer ele que ele estava errado no seu pensamento. Tinha rachadura, meio velho, e parecia em mau estado. O celeiro do pobre. Mas o bezerrinho ali tinha um bom feno durante todo o inverno. O feno representa a mensagem, representa o alimento espiritual que nós recebemos, que pode nos proteger, nos guardar no inverno. Mombrana chegou diante do templo de Billy Graham, chorou, disse: Senhor, esse homem saiu do meu ministério. Olha o templo dele, Pai. E olha para o meu tabernáculozinho. E quando ele estava ali questionando, Deus veio e falou para mim, falou para ele: mas você não tem o que ele tem. Você não tem o templo bonito que ele tem, mas eu sou a sua porção. Você não tem os aplausos, você não tem os abraços, você não é cortejado, mas eu sou a sua porção. Eu sou a sua porção. Rosa do deserto. O irmão Brana fala sobre a rosa do deserto. Sei lá, aquelas tudo seco, tudo acabado, tudo destruído. Você não via nada verde, você não via água, você não via árvore, não via nada. Mas de repente, debaixo de uma pedra lá, havia uma rosa. Linda, bonita. Quem plantou ela lá? Quem deu vida a ela lá? Quem cuidou dela lá? O autor da vida eterna. Quando a primavera chegou, eles o colocaram para fora do curral. E quando eles voltaram para o curral, o bezerrinho gordo, ele estava tão gordo e redondo,
alimentado com vitaminas, você sabe. Ele realmente estava se sentindo bem. Então ele começou a dar pinotes e fazer graça e saltar, desfrutando bastante aquele vento de primavera, soprando. Você sabe como um vento veemente é impetuoso. Você sabe do que estou falando. E descendo, e ele estava tendo um grande momento, todo cheio de vitamina. O bezerrinho que nasceu no estábulo pobre, do homem pobre, do fazendeiro pobre. A irmã Brana vem e diz, sabe, é assim que é uma boa igreja. Quando ela está bem alimentada com a palavra, e quando o Espírito Santo realmente desce, você sabe, ele salta um pouco. Ah, mas a igreja não tem avivamento. A igreja não glorifica, a igreja não dá glória a Deus, a igreja não canta. Então alguma coisa está errada no alimento que ela está comendo. Passou da hora de trocar o alimento. E logo o bezerrinho lá do outro lado, no celeiro rico, do fazendeiro rico, tão fraco, o pequeno companheiro, que mal podia cambalear. O vento soprou sobre ele. Mas ele deu uma espiada pela fenda da cerca e olhou ali onde o outro bezerro estava. E disse, tec, tec, tec. Que fanatismo! Vê? Ele ficou azedo. Isso é tudo. Que fanatismo, que falta de compostura, como se Deus estivesse preocupado com isso. Olha, a calça de uma cor, a camisa de outro, o paletó de outro, a gravata de outro, o sapato de outro, que coisa horrenda, que coisa feia. Deus não está olhando pelo que você veste. Deus não está olhando pelo carro que você dirige. Deus não está olhando pela casa que você mora. Deus está olhando aonde você está colocando a arca da aliança. A arca da aliança não foi transportada numa limusine filisteia. A arca da aliança não foi transportada no avião da TAM, da Azul, não. A arca da aliança foi transportada num velho carro de boi, que nem piloto para dirigir o carro tinha. Mas ela chegou no seu destino, aonde ela deveria chegar. O vento soprou sobre ele, mas ele deu uma espiada pela fenda da cerca e olhou ali onde o outro bezerro estava e disse, tesque, 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 tesque. Que fanatismo, hein? Ele ficou azedo, isso é tudo.
O que faz um crente sair de uma cidade, colocando a sua vida em risco, a vida da sua família em risco, com chuva, tempestade, carro meia boca, para viajar 200, 300, 400, 500 quilômetros para ir congregar com outro pastor, tendo um pastor na sua cidade. Será que o problema não está no alimento? Será que não está faltando feno no coxo? Os filisteus tiveram mais temor de Deus do que estava dentro daquela arca, do que o próprio Davi e do que o próprio Uzá. E às vezes nós somos mais respeitados, mais considerados com os filisteus lá fora do que com os nossos que estão junto conosco. Este é o problema com muitas pessoas, mesmo aqui em Califórnia. E eles clamam, amém. Isso é certo. Destruído, sem vitamina. Leia a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Não edifique sobre emoções, entusiasmos, sobre grandes igrejas. Edifique sobre a rocha sólida. Cristo Jesus e sua palavra. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras nunca hão de passar. Ele veio para redimir. A arca estava na mão dos filisteus, até eles entenderem que ali não era o lugar daquela arca. Até eles entenderem que eles não podiam obter a posse daquela arca. Então eles devolveram, para que eles pudessem ter paz. Pastores, igrejas inteiras estão devolvendo a mensagem. Nós não queremos isso. Por quê? Porque se eles permanecerem com elas, eles vão morrer. Eles estão sendo tão sinceros como aqueles filisteus foram sinceros. Eles querem salvar o seu povo da morte, da praga, dos tumores. Então a melhor coisa a fazer é devolver a arca, é devolver a mensagem. Ela não nos pertence. Ela só está nos trazendo dano. Ela só está matando o nosso povo. Então vamos devolver, porque assim nós ficamos em paz. E muitos deles já devolveram a mensagem, abandonaram, falaram, nós não queremos isso aqui. Nós não pregamos mais isso aqui. E o seu povo estão aí. Salvo, seguro, mas sem a arca. E se está sem a arca, está sem Deus. Se está sem a arca, está sem as tábuas da lei. Se está sem a arca, está sem a vara de Arão. Se está sem a arca, está sem Deus, está sem o Espírito Santo. Mas pelo menos o povo está salvo. Porque a mensagem é a arca. E Deus está no interior dessa arca. Essa arca não pode ficar sob os cuidados, sob os domínios, nos templos, nos púlpitos filisteus. Parágrafo 32.
Jó aqui falando dele como um redentor, como que tudo tinha dado errado para ele. A morte, os filhos morreram, as fazendas pegaram fogo, os rebanhos morreram, ficou leproso, os enfermeiros que cuidavam dele eram os cachorros, os cães. A mulher se rebelou contra ele, blasfemou, mandou ele amaldiçoar Deus. Aparentemente estava tudo acabado. Você sabe, Deus não prometeu um canteiro de felicidade. Deus não prometeu um canteiro de felicidade para nós, mas Ele prometeu muitas montanhas e Ele prometeu graça para passar por cada uma delas. E eu gosto de Jó falando. Irmão, irmã, ouvinte, meu ouvinte, nós temos as nossas montanhas para nós atravessarmos, mas nós não estaremos atravessando elas sozinhos. Ele está segurando nossas mãos para ajudar-nos a atravessarmos estas montanhas. Fala o que quiser de você, desdenha o quanto quiser de você, censura você do jeito que quiser censurar, despreza você o quanto quiser desprezar, duvida de você o quanto quiser duvidar, mas não solte a espada. Não tente manter a arca no seu altar se não é o lugar dela. Não faça isso, por amor da sua alma, da sua vida. Deixa ela ir, deixa ela voltar para a sua fonte de origem. Observe. Depois que Jó passou pelas provas e cheques e testes, como vem para cada filho de Deus. Provas e testes, como vem para cada filho de Deus. Que primeiro tem que ser provado e testado. Em outras palavras, eles precisam ser treinados como uma criança. Levar umas surras, endireitar-se. Você saberá como agir então, como se comportar como um cristão. Deus te dá uma surra de vez em quando. Ele faz você voltar atrás algumas vezes. Mas o problema é que nós somos muito turrões, teimosos, não queremos envergonhar, não queremos passar vergonha, então não voltamos atrás. E vamos morrer. Deus não está nem aí. Se você tomar um trilho errado, um caminho errado, e ficar com vergonha de dar meia volta e voltar para trás. Você sabe o que é isso? Deixa você deitado de costas no hospital, numa cama de hospital, para que você possa olhar para cima com certeza.
Aquele homem que era um cristão, mas ele nunca podia ir nos cultos, ele nunca podia ir na igreja. Porque ele tinha lá suas vacas e ele tinha que tirar o leite. E as vacas eram acostumadas só com ele. Não aceitava outro tirar os leites delas. Só ele. Então ele não ia na escola dominical. Aí um dia o pastor foi fazer uma visita para ele e falou: irmão, mas por que o senhor não deixa o seu empregado, seu vaqueiro, tirar o leite das vacas para você ir na igreja? Ah, não, pastor, não posso. Elas não aceitam, elas não permitem, elas não deixam ele tirar o leite. Por que você não deixa o evangelista pregar para você descansar? Por que você não deixa o seu ajudante pregar um culto para você descansar? Não, a igreja não aceita. Os crentes não aceitam. Ah, é? Os crentes só aceitam se for eu. Tá bom. Continua. Aí depois está morrendo de infarto, morrendo de depressão. Tem um craque no time. As pessoas só tocam a bola para ele, não toca para os outros, porque não confia nos outros, só toca para ele. Aí ele chuta a bola, não entra. Aí perde o jogo, perde o título, perde o campeonato. Aí vai todo mundo pôr a culpa no juiz, no goleiro, no bandeirinha. Mas a culpa foi do grupo em concentrar a confiança, a fé só naquele centroavante fazedor de gol. Só ele é capaz. Só ele tem a expertise. Aí um belo dia, ele andando no meio da fazenda, ele estepou o pé. Quase morreu de teto. E agora? Como que eu vou fazer para tirar o leite? Aí ele chamou o capataz, o empregado, e falou para ele: veste a minha roupa, coloca o meu chapéu, coloca a minha bota, que as vacas vão deixar você tirar o leite. E ele ficou lá no hospital, lá com a perna pendurada para cima. Aí o pastor ficou sabendo que ele tinha sofrido um acidente, que ele estava no hospital. Aí o pastor foi fazer uma visita para ele. Chegou lá, tá ele deitado na cama lá no hospital, com a pernona pendurada para cima. Aí o pastor conversando com ele: tudo bem, tá, como tá. Aí o pastor falou: irmão, e como que ficou as vacas? Quem está tirando o leite das vacas? Ah, o empregado, o capataz. Uai, mas o senhor falou que elas não aceitavam o capataz tirar o leite. Ah, sabe o que eu fiz, pastor? Eu mandei ele vestir mandei ele vestir a minha roupa, colocar o meu chapéu, a minha bota, porque o meu cheiro está na roupa, na bota, no chapéu. Aí ele conseguiu tirar o leite. Mas por que não podia fazer isto para ir no culto, para ir na escola dominical? Porque sempre tinha que dar uma desculpa das vacas. Por que não pode ouvir o auxiliar, o ajudante, o evangelista pregar? Porque as vacas não aceitam, porque o rebanho não aceita, porque as ovelhas não aceitam. Na hora que você estiver aleijado na cadeira de roda, na cama do hospital. É por isso que muitas das igrejas, quando perdem o seu pastor, tem que exportar de fora, porque ele não tem ninguém na igreja para assumir o lugar dele. Nunca confiou treinar alguém para ficar no lugar dele. Aí quando fica doente, quando morre, quando tem um problema, tem um desastre de conduta moral, aí tem que transportar, tem que exportar de fora para vir tomar conta. A igreja nunca é abençoada.
Mas eu estou dizendo tudo isso porque Deus coloca no meu coração e aqui eu tenho liberdade de falar o que eu quiser. Liberdade de expressão. Mas nem todos concordam com o que está ouvindo. Nem todos aceitam a concordar com o que eu estou dizendo. Mas Deus nos abençoe. Deus cuida de nós. Shalom a todos, até a nossa próxima programação, permitindo o Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós estamos aqui na cidade de Rio Claro, na Avenida 54A, 699, no bairro Vila Nova, Rio Claro, estado de São Paulo. O meu telefone para contato está aí, você pode me adicionar no seu WhatsApp, 19981 191214. 19981 191214. O meu e-mail também está aí, se você quiser mandar uma mensagem. val810-609@.com. E você também pode mandar o seu e-mail para nós. Ou pode me acompanhar aí na nossa página. Nós estamos no YouTube, no canal Manhã de Luz. Ali você pode entrar, ouvir as nossas pregações, comentar, se inscrever. Não deixe, se você entrar lá, por favor, não deixe de se inscrever e notificar. Isso nos ajuda muito, nos dá mais ânimo para estar nessa caminhada. Então, entre lá, escreva, curte, comente, compartilhe. E se você é daqui de perto, daqui da região, venha conosco nos nossos cultos, todas as quartas, 19h30, sexta, 19h30 e domingo, a partir das 18h. Na Avenida 54A, 699, no bairro Vila Nova, Rio Claro, estado de São Paulo. E Deus os abençoe. Deus abençoe a todos vocês que estão na nossa audiência. Shalom a todos.